A gente sempre escuta, assim, né, quando a gente começa a estudar os passos de Jesus e tudo mais, que ele fala, deixe tudo que você tem e me siga, né? Ele sempre veio assim e sempre disse isso. Então, o que que eu entendo? É que Jesus ele não veio aqui realmente para nos resgatar, pagar um alto preço, que nem a gente aprendeu na igreja. Mas ele sempre ensinou: ó, vocês têm que me seguir. E o que que é esse seguir? É repetir o que eu faço. É continuar fazendo o que eu faço, é tirar esses momentos que eu faço. Não é sobre fazer milagres, não é sobre fazer coisas incríveis assim, sabe? É, criar coisas, não era sobre isso. Isso tudo era consequência do dia a dia dele, era consequência daquilo que ele fazia no dia a dia. Então, quando a gente escutar assim, deixa tudo que você tem e me segue, não é sobre bens materiais, não é sobre o dinheiro que você tem, a casa que você tem, abrir mão do seu conforto para seguir a Jesus, porque ele não precisa de sacrifícios. Ele não veio aqui, Deus não precisa de sacrifícios. Então ele só queria que a gente seguisse ele. E não é andar atrás dele, é copiar o que ele faz. Eu não sei se eu não me lembro se eu já falei para vocês, mas fractal significa uma geometria complexa que se repete em várias escalas. Então, se nós somos um fractal de Deus, então a gente é uma geometria complexa que se repete em várias escalas, em vários tamanhos. Então, eu fiquei questionando, né, com o pai, como é seguir Jesus? O que que ele fazia, o que que ele comia? Né? Tô com mania disso agora, né? Fazia, que comia. Como que era o dia a dia dele? Porque era no dia a dia dele que fazia com que ele que ele fosse Jesus, né? E as consequências que vinham depois disso, que eram os milagres que ele compartilhava, que ele fazia com as pessoas. Mas como era o dia a dia dele? E aí eu comecei a escrever algumas coisas aqui e eu gostaria de compartilhar com você. Para você que quer seguir Jesus, você que quer seguir os passos dele, você que quer realmente estar conectada com o Pai, como a gente já conversou aqui outras vezes, você que quer vibrar nessa frequência, então você precisa saber o que que ele fazia, né? Então, uma coisa que ele fazia era, ele começava pela conexão. Então, toda vez que ele fazia alguma coisa, antes de tomar qualquer decisão importante, antes de fazer qualquer situação ali, ele sempre se retirava, ele sempre, né, ele frequentemente ele se retirava para fazer oração. É, ele não estava ali preocupado com a opinião das pessoas, mas com a sua conexão com o pai. Então, antes de agir, perguntar qual que é a vontade mais amorosa e verdadeira aqui, tá? Essa é a aplicação prática. Então, ele sempre fazia isso. Ele sempre, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, ele não perguntava para as pessoas o que que elas achavam. Ele entrava no centro dele, né? No quarto dele, como diz lá também na Bíblia, quando orar, diz, entre no seu quarto, fecha a porta, né? Então ele entrava ali e perguntava, né? O que que é? Qual é a vontade mais amorosa e verdadeira aqui? E aí você vai aprender a ouvir a voz do pai para que você pudesse fazer e tomar a decisão mais correta ali, mais garantia ali. Muitas das vezes a gente não faz toma as melhores decisões porque a gente não sabe nem o que que é, né? A gente não fica calado para poder ouvir realmente essa voz de Deus. O que mais que ele fazia? Ele servia. Jesus não vivia perguntando o que eu ganho com isso, mas como posso servir? Tem uma passagem que ele até lavou os pés dos discípulos, né? Uma tarefa considerada muito humilde na época. Então, a aplicação prática aqui, buscar diariamente uma forma de contribuir para alguém. Então, a gente está aqui, então como a gente pode contribuir para alguém? É ser bobo da pessoa? Não, mas assim, trazer de repente uma informação, trazer de repente um conforto. Como eu posso servir à humanidade? De repente, no seu trabalho, pode fazer também projetos sociais, uma coisa assim maior, mas também pode ser uma coisa assim mais simples, uma coisa que está dentro do seu, do seu entender aí, mas sem precisar também ficar, sem ser uma coisa forçada, tá? Mas uma coisa assim que você desapega, seja uma coisa assim que você consegue soltar sem precisar ficar apegado, ou, eu vou fazer porque eu vou ganhar em troca. Não, é uma coisa genuína, tá?
Ele também falava a verdade, mesmo quando era desconfortável. Ele sustentava a palavra dele, ele dizia sim, sim ou não, não. O que passar disso, vomitar-te-ei da minha boca, né? Também está escrito isso na Bíblia. Então ele falava aquilo que era a verdade, mesmo que fosse desconfortável. Jesus acolhia as pessoas, mas não moldava sua mensagem para agradar todo mundo. Ele foi amado por muitos, rejeitado por muitos, e então ele sempre mantinha a verdade, entendeu? Ah, mas a minha verdade é absoluta. Não, se você está em oração com o Pai, se você está conectado, então não é que a sua verdade é absoluta, você tem que ser teimosa. Se você está dentro da conexão com o Pai, então você vai ter sempre a verdade amorosa, né? Então, aquilo que você acredita, aquilo que é real dentro de você. Então, qual que é a aplicação prática aqui? Ser autêntico, sem precisar de aprovação de todos. É uma conversa, é, eu vejo isso como uma conversa com que você mesmo, né, tenha trabalhado ultimamente, assim, dentro de vocês aí, né, a gente tem buscado muito isso, né, de estar mais conectado com o pai e tudo mais. Então, é trazer essa energia. A quarta coisa, ele passava tempo, ele passava muito tempo com quem era excluído, né? Jesus se aproximava dos doentes, dos pobres, dos rejeitados, dos considerados pecadores. Ele enxergava além dos rótulos. Uma das orações que eu faço todos os dias de manhã, que eu aprendi também com Jesus e Madalena, é que me mostre além da ilusão, que hoje eu possa enxergar além da ilusão, que eu não veja só o que a pessoa está fazendo, mas o que está por detrás daquilo. E às vezes a gente exclui pessoas na nossa vida ou situações, a sociedade mostra que aquela pessoa não presta, e na verdade existe alguma coisa ali por detrás, existe alguma experiência. Então a gente aprender a olhar as situações e as pessoas além da ilusão, né? E aquela pessoa que você sentir que ela está sendo excluída, está sendo má vista de repente, você poder realmente estar com ela, defendê-la. Isso também era um passo de Jesus que ele fazia. A aplicação prática é olhar para as pessoas pela sua humanidade, não pela sua posição social, crenças ou aparência, mas quem ela é de verdade, não porque ela possa te oferecer. Ele confiava. Jesus não precisava viver preocupado com controle. Quando dizia não andeis ansioso pelo amanhã, ele próprio vivia dessa forma. Então, isso não significa ser irresponsável, mas confiança. A aplicação prática aqui é fazer o que precisa ser feito hoje e soltar um pouco da obsessão pelo resultado. Eu e meu filho, a gente tem uma regra aqui em casa. A gente fica preocupado com as coisas, a gente fica assim, deixa que a Juliana do futuro resolve isso. Deixa que o Sérgio de amanhã resolve isso. Hoje a gente vai fazer isso daqui, amanhã a gente vê. Então, a gente tem esse hábito aqui, né, que eu cultivei com ele durante todos esses anos. Então, sempre quando a gente tá um pouquinho nervoso, preocupado com alguma coisa, a gente repete pro outro. Não, deixa que a Juliana de amanhã, ele fala para mim, deixa que a Juliana de amanhã resolve o de amanhã. E às vezes eu falo para ele, deixa que o Sérgio de amanhã resolva o de amanhã. E sempre funciona, né? Ele cultivava o silêncio. Os evangelhos mostram vários momentos em que Jesus se afastava da multidão. Ele não estava disponível o tempo todo. Criar momentos de recolhimento para ouvir a sua própria alma. Lembra que algumas vezes eu falo para vocês assim, a gente precisa ter momentos de pausa. A gente não pode passar o dia todo fazendo coisas, sendo um produtivo o dia todo. A gente tem que ter momentos de pausa. Tire algumas vezes do seu dia, alguns momentos do seu dia, nem que seja 5 minutos, 10 minutinhos, mas tenha momentos de pausa. Tenha momentos de ficar ali só contemplando, sem julgar nada, se é bonito, se é feio, nada, só contemplar, só olhar, só relaxar. De repente tomar um chá, de repente tomar um suco, tomar uma água, mas ficar ali, só por estar ali. Esses eram alguns passos que eu encontrei para ensinar para vocês que dá para a gente viver aqui com essa energia, né, de seguir a Jesus, de como é seguir a Jesus. Então, esses são alguns passos que eu encontrei da vida dele, que ele fazia e que eu queria compartilhar com vocês, né, para que quem tiver realmente disponível para seguir a Jesus, para a gente estar conectando com o Pai, para a gente viver essas coisas diferentes. Na prática, o que seria isso na prática? É isso daí, tá? Então, vocês têm as suas obrigações do dia, vocês têm as coisas que tem que ser feito durante a semana e tudo mais, os seus horários e tudo mais, mas tente colocar isso, essas pequenas práticas que ele fazia,
no seu dia a dia. Acrescente isso. E tem uma coisa que a gente ouviu quando era criança, que eu tô aprendendo agora a fazer diferente, primeiro a obrigação, depois a diversão. Que tal agora a gente começar primeiro a diversão e depois a obrigação? Porque quando a gente vai fazer a nossa obrigação, fica mais leve, fica mais gostoso. Então, tente colocar algumas dessas práticas antes, né? Alguns momentos antes dessas obrigações. Vocês vão ver que vai dar um outro resultado nas obrigações quando forem fazer, tá bom? É isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês permitam-se, né, a vivenciar essa experiência. E é isso. Um beijo, depois vocês me contam como é que foi a experiência para vocês. Um beijinho. Tchau, tchau.